Olá, que bom ter você conosco nesta videoconferência de resultados da Randon Corp, em que compartilharemos os destaques do segundo trimestre de 2024. Este evento conta com tradução simultânea para o inglês e com interpretação em libras. Para colocar o seu áudio em inglês, basta clicar no botão Interpretation, que está na barra inferior da tela. E para ficar somente com o áudio do tradutor, selecione a opção Mute Original Audio. Essa videoconferência está sendo gravada e a gravação será disponibilizada em nosso site de relações com investidores, que é o ri.randoncorp.com. Em nossa agenda do dia, teremos a mensagem do CEO, Sérgio Carvalho, os principais destaques do trimestre apresentados pelo CFO e DRI da Randon Corp, Paulo Prignolato, os resultados do segundo trimestre, que serão explicados pelo diretor de Finanças RI, Esteban Angeletti, e, por fim, a nossa tradicional sessão de perguntas e respostas, conduzida pelo gerente de RI e Finanças, Davi Coimbra Sicchetti, e que conta também com a participação do diretor de RI da Frase Mobility, Emerson de Souza. Para participar da sessão de perguntas e respostas, você deve clicar no botão Q&A, que está na barra inferior da tela, ou enviar a sua pergunta por WhatsApp. Você pode indicar a sua participação a qualquer momento, seguindo as orientações que estão na tela. Caso não tenhamos tempo de responder a todas as perguntas ao vivo, nossa equipe de RI entrará em contato após o encerramento. E recordo que as informações abordadas nesta videoconferência não são garantias de desempenho e envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Eu passo agora a palavra ao nosso CEO, Sérgio Carvalho, para dar início às apresentações. Bom dia a todos, que bom ter vocês aqui conosco em mais uma videoconferência de resultados da Randon Corp. Quero começar minha fala agradecendo de forma muito especial por mais uma vez reconhecerem nossos executivos e o nosso time de RI como os melhores da América Latina no setor de bens de capital, small caps, por meio do ranking da Institutional Investor. Estamos muito felizes e orgulhosos com esse reconhecimento que nos dá ainda mais energia para seguirmos buscando a excelência nas relações com investidores, sempre primando pela transparência e pela consistência de nossa atuação no mercado de capitais. Nesse contexto, aproveito para mencionar o nosso Randon Corp Day, realizado em junho, no qual apresentamos nossa trajetória de transformação, o potencial de mercado da nossa companhia e como estamos gerando valor para nossos stakeholders, fundamentados em uma estratégia de inovação constante e na evolução da nossa governança. Acreditamos que eventos como esse são fundamentais para esse relacionamento próximo e direto com nossos investidores. Então, mais uma vez, obrigado por estarem sempre conosco. Aproveito para recordar que a gravação do evento, assim como as apresentações, estão disponíveis no nosso site de RI. Falando agora dos resultados do segundo trimestre de 2024, tivemos avanços importantes no desempenho, especialmente em relação aos números apresentados nos primeiros meses do ano. Destaco nossa vertical autopeças, que tem apresentado crescimento de volumes e de rentabilidade, suportados especialmente pela retomada da produção de caminhões no país. Além do mercado favorável, nossa estratégia baseada na conquista de novos clientes e negócios, na ampliação de portfólio e geografias e na captura de sinergias tem fortalecido as empresas desse segmento. Avançamos também em iniciativas muito importantes para ampliação de capacidade e de portfólio com as plantas modelo de Mogi da Guaçu, no estado de São Paulo, que irão adicionar receitas e resultados importantes nos próximos trimestres. Outra vertical que melhorou seu desempenho foi a montadora, com a estabilização do ritmo produtivo, boa demanda no mercado doméstico e início de retomada nos mercados internacionais e de vagões. No entanto, nossa performance consolidada do segundo trimestre de 2024 foi impactada principalmente por desafios enfrentados pela vertical controle de movimentos. Dentre eles, os mais relevantes foram os impactos da inflação das operações localizadas na Argentina e o fechamento da operação Fabril da Fanacif, que faz parte da estratégia de otimização de produção das operações da Frase Mobility. Os valores e os detalhes relativos a esses impactos serão apresentados pelo Paulo e pelo Esteban ao longo da nossa apresentação. Falando sobre o futuro dessa vertical, durante o trimestre anunciamos a aquisição da Cuo Refacciones, a maior
da nossa história e cujos detalhes já foram amplamente divulgados. Estamos muito animados e confiantes com o grande potencial que esse novo negócio trará tanto para a nossa Fras-le Mobility quanto para a Randon Corp, que ganharão maior representatividade de receitas no exterior e um setor resiliente como o de reposição. Falando do trimestre em si, eu não posso deixar de mencionar tudo o que vivemos aqui no Rio Grande do Sul pela tragédia climática que assolou o nosso estado. Mais do que os impactos financeiros para a nossa empresa, ficamos muito consternados com a situação das pessoas, especialmente nos locais mais atingidos pelas enchentes. Não medimos esforços para amparar nossos 306 funcionários e familiares desalojados, as comunidades mais necessitadas, direcionamos recursos financeiros, psicológicos, de saúde e jurídico a colaboradores e suas famílias e articulamos outras medidas de auxílio junto a fornecedores, clientes e parceiros. A reconstrução do Rio Grande do Sul ainda está só no começo e continuamos ativos nessa jornada que deixará o Estado ainda mais forte e unido. Para nós, o compromisso com a nossa sociedade é sempre prioritário. E dentro dessa pauta, eu gostaria de reforçar o convite para o evento Ambição ESG, que acontecerá na próxima semana, no dia 16 de agosto. Nele, além de abordarmos nossas iniciativas sociais, iremos atualizá-los a respeito dos nossos compromissos públicos ESG. Os dados de inscrição estão aparecendo na tela. Contamos com a participação de vocês. Para finalizar minha apresentação, quero reforçar que fechamos o primeiro semestre satisfeitos com o nosso desempenho frente a tantos desafios e que nossos times estão trabalhando muito para atingirmos os objetivos para o ano. Para os próximos meses, estamos acompanhando uma dinâmica desafiadora em certos segmentos de atuação, assim como em algumas regiões do mercado externo, além de impactos de Argentina nos resultados e aumento de custos em determinadas cadeias de produtos. Porém, mais do que olhar o curto prazo, acreditamos que 2024 está sendo um ano transformacional para o nosso futuro. Estamos consolidando movimentos importantes em algumas unidades, ampliando a inovação e a automação em nossas fábricas, além de termos anunciado a maior aquisição da nossa história até aqui. Em nossas perspectivas, estamos apenas no início de uma bela jornada de construção do futuro para tornar a Randon Corp ainda mais forte e completa. Eu passo agora a palavra ao Paulo para a sua apresentação. Obrigado, Sérgio. Bom dia a todos. Também quero expressar meu agradecimento com relação ao ranking Institutional Investor. Acolhemos esse prêmio sempre com muita alegria e responsabilidade e com o desejo de seguir evoluindo em nossas práticas. Passando aos dados do segundo trimestre de 2024, alguns indicadores econômicos que tradicionalmente impactam nos negócios apresentaram alterações. A taxa Selic passou por mais uma redução em junho, atingindo 10,5% ao ano, e a expectativa é que fique nesse patamar para o restante de 2024. O câmbio fechou o semestre acima da expectativa do Banco Central para o ano e tem apresentado elevação nos últimos dias, o que pode trazer desafios para o ambiente de negócios. Falando agora dos dados de nossos principais mercados de atuação, vocês podem observar na tela que, com exceção das exportações de semi-reboques, os demais indicadores apresentaram crescimento no comparativo trimestral. Assim como era esperado, a produção de caminhões tem aumentado significativamente com relação aos números de 2023, deixando para trás os efeitos da troca de tecnologia, com a nova motorização Euro 6. Com relação aos semi-reboques, a gente observa um crescimento mais tímido no mercado doméstico, até porque no ano passado os volumes já estavam em bons níveis. O destaque desse ano é a mudança de mix, com uma demanda mais alta para os produtos utilizados no transporte de carga industrializada, como furgões e tanques de combustíveis. Nas exportações, a queda é explicada principalmente pela redução de vendas de semi-reboques aos EUA, como já comentamos no primeiro trimestre deste ano. O segmento de reposição segue aquecido. Monitoramos a demanda desse mercado acompanhando o número de passagens de veículos leves nas oficinas do país, e ele está estável quando comparado com o ano passado. Sobre os principais indicadores do segundo trimestre de 2024,
eu gostaria de destacar receita líquida, com crescimento frente ao mesmo período de 2023, especialmente pelo aumento da venda de autopeças, explicado pelo avanço da produção de caminhões do país. Margem EBITDA, que apresentou queda frente ao segundo trimestre de 2023, principalmente pelos efeitos da inflação nos resultados das operações da vertical controle de movimentos na Argentina e a despesa não recorrentes referentes à reestruturação da controlada indireta Fanacif, ajustando o EBITDA a esses efeitos não recorrentes, temos margem EBITDA ajustada de 14,4% nesse trimestre. Com relação ao lucro líquido, a queda sobre o comparativo trimestral se refere aos tópicos já mencionados, além da maior alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social, impactada pela não constituição de impostos diferidos no trimestre. E estes são os mesmos fatores que impactaram na diminuição de ROIC. Em breve, o Esteban trará mais detalhes sobre esses indicadores. Partindo agora para o nosso endividamento, recordo que no último trimestre anunciamos captações importantes que nos permitiram alongar o prazo de pagamento e reduzir o custo médio da nossa dívida. Neste sentido, nosso custo médio da dívida em reais apresentou queda de 0,6 ponto percentual frente ao primeiro trimestre deste ano, e o prazo médio passou de 2,7 anos para 3,3 anos no mesmo comparativo. Na parte superior da tela, à esquerda, vocês podem observar o gráfico histórico da nossa dívida líquida, sem o Banco Randon. O aumento desse indicador, frente ao fechamento do primeiro trimestre, se deve à maior necessidade de capital de giro no período e ao pagamento de dividendos e de juros sobre capital próprio por parte das nossas controladas. Mas é importante destacar que nossa alavancagem está bastante equilibrada, dentro do patamar médio dos últimos períodos. Agora trazemos na tela os dados de nossa base acionária, que ao final do primeiro semestre contava com aproximadamente 48 mil acionistas. Frente ao fechamento do primeiro trimestre de 2024, observamos um aumento na participação de estrangeiros, que atingiram 25,3% do total das ações da companhia no final de junho. Com relação ao pagamento de juros sobre capital próprio e dividendos, trazemos na tela o histórico dos últimos anos. Até o fechamento do primeiro semestre foram pagos 43 milhões de reais relativos ao ano de 2023. Durante o mês de julho, anunciamos o pagamento de juros sobre capital próprio com base no primeiro semestre desse exercício, no valor de 50,6 milhões de reais a serem pagos a partir de 15 de agosto. Todos os detalhes foram divulgados por meio de fato relevante que pode ser acessado em nosso site de RI. Passo agora a palavra ao Esteban para dar sequência às apresentações. Bom dia! Chegamos na primeira metade de 2024 e destaco neste período a performance da vertical autopeças, evidenciando a nossa estratégia de alocação de capital. Como o Sérgio nos trouxe no Randon Corp Day, que realizamos em junho, nós demonstramos como a Randon Corp se transformou, passando de uma empresa que fabricava principalmente semi-reboques para um ecossistema completo de soluções para o segmento automotivo, com um portfólio robusto de autopeças. Hoje, a receita oriunda das verticais que fornecem autopeças tanto para a OEM quanto para a reposição já são aproximadamente 60% do total da receita líquida consolidada, como vocês podem observar no gráfico de receita por vertical na parte superior da tela. Na análise deste indicador por setor de atuação, no segundo trimestre de 2024, temos com maior representatividade o agronegócio, a reposição, a indústria e o mercado externo. No causal, temos como principais variações o crescimento da indústria, principalmente pelo aumento de volume nas peças para caminhões e pela crescente demanda de semi-reboques para o transporte de carga industrializada. O aumento do agronegócio, com mais unidades de semi-reboques vendidos para este setor, frente ao segundo trimestre de 2023, o avanço da reposição pela consistência desse mercado, evidenciada pela frequente passagem de veículos nas oficinas mecânicas. E a queda do mercado externo, que detalharei na próxima tela.
podemos observar a redução de representatividade das vendas ao mercado externo sobre a receita total da companhia, ficando um pouco abaixo de 20% no segundo trimestre de 2024. Temos como objetivo ampliar este número, o que será possível já em 2025, com a conclusão do processo de aquisição da Cu Refacciones, que ainda depende de condições precedentes e que adicionará receitas relevantes para a companhia. O principal motivo pela queda das vendas internacionais no comparativo trimestral foi a desaceleração da demanda de semi-reboques nos Estados Unidos, já explicado pelo Paulo. Vocês conseguem verificar isso também no gráfico de receita por região, na parte inferior da tela, com a redução da participação das vendas para o USMCA. A tendência para os próximos trimestres é uma recuperação deste mercado, pois nós vendemos um lote grande de semi-reboques pela Hércules, que passa a ser entregue já no final deste ano. Além disso, percebemos alguns sinais de retomadas, como o aumento do número de cotações para novos pedidos. Passando para o EBITDA e a margem EBITDA, observamos queda nos comparativos trimestrais, e ela é explicada principalmente por redução das receitas do mercado externo, mencionada anteriormente, que em grande parte apresentam margens mais elevadas que o mercado interno, pressionando a rentabilidade do período. Também pela menor demanda e competição acirrada no mercado argentino, especialmente em reposição, que dificultaram os repasses de inflação nos preços de venda. Aqui, é importante destacar que os estoques seguem inflacionados e, por isso, a margem do segundo trimestre de 24 teve um impacto negativo em aproximadamente 1 ponto percentual por esses fatores combinados. E, por fim, as despesas não recorrentes, que somaram em torno de 50 milhões de reais no segundo trimestre de 24, principalmente referentes à reestruturação da empresa Fanacif. Apesar destes fatores negativos, vale destacar a melhora da margem EBITDA das verticais autopeças e montadora frente ao primeiro trimestre de 2024, pelo bom ritmo de produção do mercado de caminhões e pela recuperação de volumes da Randon, aproveitando a demanda positiva no segmento de semi-reboque. A distribuição do EBITDA por vertical de negócio pode ser verificada no gráfico na parte inferior da tela. Partindo para os investimentos orgânicos realizados no trimestre, tivemos um aumento em relação ao segundo trimestre de 2023, e os maiores destaques em relação aos investimentos no período foram a continuidade das obras nas unidades Castertech e Suspensis, localizadas na cidade de Mogi Guaçu, e a aquisição de máquinas e equipamentos industriais tanto para manutenção quanto para automação. Antes de encerrar, também aproveito para agradecer pelo reconhecimento de vocês por meio do Institutional Investor. Faço minha as palavras do Paulo. Não trabalhamos pelo reconhecimento, mas quando ele vem nos sentimos muito honrados e prestigiados. Nós acreditamos que uma atuação transparente com o canal aberto diretamente com vocês nos ajuda muito no caminho da evolução às melhores práticas. Assim encerro a nossa apresentação e devolvo a palavra a Carol para começarmos a nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigada, Esteban. Novamente, bom dia a todos. Daremos início à nossa sessão de perguntas e respostas. Para participar, vocês podem fazer por áudio, por escrito e também por WhatsApp, seguindo as orientações que estão na tela. Então, a primeira pergunta vem do analista sell-side do Santander, Gabriel Tinen. Bom dia, Tinen. Muito obrigada pela tua pergunta. Pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Eu tenho uma pergunta aqui mais focada para trailers nos Estados Unidos, né? Lembra que no Investor Day vocês até mencionaram de uma ordem potencial ali de 3 mil unidades, um pedido bem forte, mas eu queria entender um pouco mais sobre como que tem sido as operações na Hércules de forma geral. Nesse trimestre veio um pouco mais fraco, em termos de volume, questão de demanda, mas eu queria entender como é que tem sido esse lado de demanda e a parte de investimento que vocês estavam fazendo na região também, de adequação da fábrica, potencialmente expandindo mix, esse tipo de coisa. E um segundo ponto, ainda nesse lado dos Estados Unidos, com relação às exportações que vocês faziam do Brasil para a região, né? Como é que vocês têm lidado com isso? É algo que vai continuar ou vocês vão realocar essa capacidade? E aí um segundo ponto, mais focado em autopeças, se vocês puderem comentar um pouco mais sobre o ramp-up ali da Castertech Mogi, né? Como é que tem sido essa evolução, de forma geral, em termos de volume e etc.
Vamos lá, Daís, pessoal. Obrigado. Obrigado, Tinem, pelas perguntas. Como a gente sabe, né, os Estados Unidos, como um todo, o mercado de trailers aqui tem tido aí um primeiro semestre bastante fraco, especialmente base de container, né, que é o segmento que a Hercules está mais ligada. E eu vou pedir para o Sérgio para poder comentar um pouquinho melhor, então, dessa dinâmica do mercado até aqui, também como que estão as perspectivas lá para a Hercules e a questão também das exportações a partir do Brasil, né, que nós não temos mais realizado esse ano. E na sequência, Sérgio, também, se puder aproveitar e já trazer um pouquinho de contexto sobre as operações de Mogi, até você esteve lá recentemente, né, na Castertech Mogi, já com o início da operação, com o ramp-up de operação, e aí pode também trazer mais detalhes aqui para o Tinem. Perfeito, Gabriel. Bom dia, obrigado pela pergunta. Nós já comunicamos, né, que o mercado de semi-reboques, em particular do porta-containers, ele sofreu uma parada, uma queda substancial nesse início do ano, e ele está voltando aos pouquinhos à vida, digamos assim. Então, pedidos de cotação têm acontecido em quantidades ainda menores, mas eles já estão aparecendo de volta e conseguimos, como nós já havíamos anunciado na última, lá no Randon Corp Day, é um negócio de 3.000 semi-reboques para um cliente específico, que não está ainda em produção, mas em vias de ser programado, né, para que nós possamos, como o Esteban mencionou, na sua fala, mais para o final do ano, nós iniciamos a produção por lá. Nós temos investido, Gabriel, bastante no meio fabril, em várias esferas, pensando em produtividade, pensando em segurança, no ambiente de trabalho mais ao nosso padrão. Então, nesse momento, nós já temos de quatro células modernas, né, que foram feitas pela nossa própria empresa Alton, já estão lá. Uma delas já foi comissionada, eles estão comissionando a segunda, e agora, no mês de setembro, outubro, todas as, digamos, novas células estarão implementadas, né? Tudo isso estará concluído. Naquilo que se refere a produtos, nós agora continuamos testando um produto diferente, que nós já havíamos falado em outras, não um porta-container, mas uma plataforma feita predominantemente em aço, e na sequência a esse desenvolvimento, que ainda não está concluído, nós vamos iniciar uma plataforma híbrida de produto feito em aço e alumínio, e em algum momento no ano que vem nós iremos enveredar para a versão totalmente alumínio, de tal forma que nós tenhamos ali um portfólio de produtos mais completo. Então, estamos investindo ali no lado industrial, com grandes ganhos de produtividade e ambiente de trabalho, e também na esfera de produtos para esse desenvolvimento. O mercado americano como um todo, como eu mencionei em alguma outra oportunidade, o segmento de trailers, né, semi-reboques, é o primeiro a sentir e é o primeiro a sair também das quedas dos vales. E o segmento de semi-reboques, de uma maneira geral, ele já está mostrando ali um aumento no net order intake level, que está coerente, alinhado com o que eu comentei há pouco sobre aumento na procura, pedidos de cotação, dessa forma. As exportações, Gabriel, a partir do Brasil, nós realocamos essa capacidade, dada a condição mercadológica americana, né, e estamos nos focando em atender a demanda de outros segmentos aqui no Brasil. Então, estamos aumentando a nossa capacidade produtiva em uma série de linhas de produto, incluindo porta-container também, mas focado aqui no Brasil. E, por fim, a Castertech Mogi, nós iniciamos ali em maio
a nossa produção, maio, junho. O processo de fundição, o ramp-up, ele tem que ser bastante lento, tem muitas variáveis, mas ele está acontecendo nesse mês de julho, já chegamos a produzir volumes mais substanciais. Esse é um projeto que eu diria, nós temos aí 3 meses, talvez 4 meses de atraso, não por falha nossa, mas por a linha nova de produção, ela a internação no Brasil ficou prejudicada por parte de greve das autoridades portuárias, então o equipamento não pôde ser entregue nas nossas fábricas, né? Mas essa é uma fábrica, uma fundição modelo. Aquilo que nós fazemos aqui em Caxias, só para te dar uma dimensão, que precisamos fazer por turno, com, a grosso modo, aí 45 funcionários. Lá nós teremos apenas 13 funcionários por turno, só para você ter um senso de relatividade, né? Então, equipamento muito moderno. Todo mês nós estamos aumentando bastante a sua capacidade produtiva e lá para o final desse ano queremos chegar já em mais um mês, no máximo 2, já vamos estar cruzando a linha do break-even nessa unidade e ela já vai estar contribuindo de uma maneira positiva para nós ali mais para o final desse ano. Então, ela está indo muito bem, sim. E na operação ao lado, né, eu sei que não foi sua pergunta, nós teremos a Suspensícia Mogi, que também está adiantando bastante, está à frente do seu cronograma, e aí no primeiro trimestre de 25 estará operacional também como uma operação flagship, né, uma operação modelo, como já havia mencionado, onde nós teremos um desempenho operacional bastante expressivo. Só para recapitular, me perdoe se eu estou falando demais aqui, ou expandindo demais na resposta, mas nos últimos 2 anos ou ano e meio, nós temos nos focado em lançar novas operações bastante modernas. Então, lançamos a operação da IOSC ali em Campinas, fazendo articulações de ônibus com apenas 6 funcionários. Então, operações flagship, né? Modelo realmente refletindo uma outra realidade, outros conceitos produtivos, né? Com muita automação, etc. Então, a Caster Mogi está indo na mesma linha e a Suspensis Mogi também na mesma linha. Espero ter respondido a sua pergunta, Gabriel. Ficou super claro. Obrigado, Sérgio. Obrigado, pessoal. Vamos para a próxima pergunta, que vem do analista sell-side da XP, Lucas Lag. Bom dia, Lucas. Obrigada pela tua participação. Pode prosseguir. Bom dia, obrigado, Carol. Bom dia a todos. Eu tenho 2 perguntas aqui também. Acho que uma, talvez um follow-up aqui em relação ao lado de autopeças, né? Mas ainda em Mogi Guaçu, mas no lado da Suspensis, aí como o Sérgio comentou. Queria entender, acho que você menciona ali, né, a expectativa de inauguração no primeiro TRI de 25. Acho que em relação a essa planta, se puderem nos relembrar aqui, né, a expectativa de ramp-up ali para a entrega de receita, né, e como isso vai evoluir ao longo de 2025, 2026, pensando no steady state aqui, né, de faturamento que vocês esperam para essa operação, e também tentar entender um pouco melhor o que vocês enxergam de retorno marginal para esse investimento, né, porque assim, a sensação que a gente tem é que é melhor quando você tira receita de um cliente ao invés do competidor, né, como é o caso aqui, né, dessa operação da Suspensis lá em Mogi. Então, entender qual que é a ótica de retorno que vocês enxergam para esse investimento, né? Eu sei que vocês não podem dar o número, mas talvez um direcional, né, se é ROIC accretive, pensando no que a companhia entrega hoje, se tem uma melhora versus o business de autopartes em si, e entender um pouco essa ótica de retorno incremental em cima desse investimento que é bastante relevante, né? E aí, só um segundo ponto para trailers, a gente viu tri a tri nessa melhora de margem EBITDA, acho que impulsionado bastante por volume ali, mas teve um aumento leve de preço também, né? Então, entender se a performance de margem
segundo tri versus primeiro, reflete esse aumento de preço ou se isso é mais uma questão de mix, compensação de custo, etc. E aí o aumento está mais em volume. E qual a expectativa para frente, né? Vocês acham que tem espaço para melhora de preço agora no segundo semestre, levando em consideração o ambiente competitivo, e talvez pensar nessa margem voltando a 9%, 10%, nessa potencial cenário de aumento de preço? Então é isso, pessoal, me prolonguei aqui, mas são esses 2 pontos. Obrigado. Lagui, obrigado pelas perguntas. Sérgio, eu começo com você para contar um pouquinho desse início de operação lá da Suspensys Mogi, de que a gente está esperando. E na sequência, Esteban, se tu puder comentar um pouquinho não só das métricas de retorno, acho que é legal aqui também fazer um âmbito com outros projetos que a gente tem também, de como é que a gente faz toda essa diligência com os nossos projetos, e aproveitar na sequência também para falar um pouco do mercado de implementos aqui, do que a gente tem visto e de como é que tem sido essa questão de precificação, rentabilidade, aí essa melhora de rentabilidade da montadora. Passo para vocês. Sérgio, você está no mudo. Desculpa, obrigado pela pergunta, Lucas. Então, a nossa operação da Caster, da Suspensys de Mogi, ela vai produzir eixos dianteiros. O início de produção está previsto ali para o primeiro trimestre de 25. Com certeza teremos um ramp-up. Ao final desse ano, nós já estaremos produzindo de uma maneira incipiente. Na realidade, aqui em Caxias do Sul, estaremos usinando componentes, não produzindo o eixo dianteiro como um todo, mas isso mais como segurança, como parte do processo, para que a gente garanta que não haverá disrupções para o nosso cliente e devemos entrar num patamar de receita já normalizado ali ao segundo trimestre de 2025, com o envio da demanda total para o nosso cliente. Davi, me perdoe aqui a tua sugestão, que eu responda a todas as perguntas. Sérgio, fica à vontade também para responder com relação aqui ao retorno, ali, a rentabilidade dessa operação, mas o Esteban também poderia complementar aqui nesse sentido e também falar um pouquinho a gente tem falado da alocação de capital também nos nossos projetos, né, em autopeças e tudo mais. Então, fica à vontade para complementar, mas depois aí o Esteban pode também fazer um complemento. Perfeito. Então, no aspecto de retorno, como você mesmo colocou, nós temos dificuldade de sermos específicos, mas aquilo que nós já havíamos divulgado anteriormente é que o desempenho de estar alinhado, digamos assim, com as médias que nós temos dentro do Randon Corp como um todo. Então, ele não vai destoar, não é a nossa expectativa que ele vai destoar com relação àquilo que nós já praticamos hoje. Por fim, falando do segmento de semi-rebox, sim, nós tivemos ali um primeiro trimestre cheio de adversidades, né, com aquilo que nós já reportamos anteriormente, problemas decorrentes dos softwares auxiliares e a implementação da versão mais moderna do SAP, onde nos derrubou bastante ali a produção. Mas no segundo trimestre nós já tivemos um pouco mais de normalidade operacional, e dentro dessa normalidade operacional, a parte de custos de transformação ficaram mais razoáveis, e isso nos ajudou a aumentos de margem. Tivemos, sim, melhora em preços de venda médio também, e um aumento também de volume. A nossa visão, olhando para frente, é de mais normalidade, né? Só para recapitular, esse primeiro trimestre nosso foi povoado por as dificuldades que nós já citamos, com software, realinhamento fabril, né? Transferência de produtos e layout, etc. E no nosso segundo trimestre nós prevíamos algo mais normal. E começamos essa jornada para normalizar, mas tivemos, infelizmente, a
catástrofe climática aqui no Rio Grande do Sul que nos impactou de uma maneira significativa, não apenas no lado financeiro, mas no lado desempenho como um todo, na medida que nós passamos aí muito tempo só cuidando em resgatar a gente, em operar e evitar outras catástrofes, né? Então, aquilo que a gente esperava estar desempenhando já melhor no segundo trimestre, embora já tenhamos melhorado bastante, nós acreditamos que agora no terceiro trimestre, sim, que nós vamos entrar num patamar, knock on wood, sem nenhuma outra catástrofe, alguma outra coisa que permite um retorno normal das nossas operações. Então, a nossa precificação, como sempre, é alinhada aí às condições de mercado. Esperamos uma recuperação do agro, né, que tem andado aquém das expectativas, mas com a nossa capacidade produtiva já muito mais normalizada nesse momento. Continuamos com um bom backlog, temos uma boa perspectiva, Lucas, com a Fenatran aí se aproximando, que historicamente é um bom gerador de novos negócios, acumulando, não sei se dá para chamar de um pre-buy, mas nós temos uma mudança de regulamentação no sistema de frenagem, que são a mudança para o sistema EBS o ano que vem, que é um sistema muito mais caro do que o atual ABS. Então, nós achamos que isso pode gerar, assim, ali no final do ano, um volume um pouco maior de vendas de empresários querendo evitar esse pênalti que eles vão ter que incorrer ali em 2025. Então, esperamos ali mais para o final desse ano uma aceleração maior por essas duas razões, retorno do agro e a Fenatran / sistema EBS. Perfeito. Lucas, acho que o Sérgio endereçou bem todos os pontos, mas se tiver algum follow-up, eu estou à disposição também. Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Valeu, Esteban. Então vamos lá para a próxima pergunta. Ela vem de André Ferreira, analista sell-side do Bradesco. André, estamos abrindo o teu microfone, pode fazer a tua pergunta. Oi, bom dia, obrigado por pegar minha pergunta. Eu tenho dois tópicos aqui. O primeiro é sobre a expectativa de um efeito pré-compra no mercado de pesados nos Estados Unidos em 2025 e 2026. Queria entender três pontos aqui, né? Primeiro, como andam ou se já tem algum esforço comercial com montadora para exportação de autopeça a partir do Brasil. Segundo, se alguma dessas conversas, na verdade justifique um projeto lá, uma planta, alguma parceria. E terceiro, se tem alguma possível aquisição nesse segmento na América do Norte no radar. E o segundo tópico, olhando para a vertical montadora, eu sei que vocês não ajustam para a provisão, mas assim, se ajustasse, a gente estaria falando de margem acima de 7% EBITDA. Mas assim, nas outras geografias, a gente está falando de queda de volume muito forte, então eu imagino que estejam puxando essa margem bastante para baixo. Então, eu queria entender se faria sentido pensar que margem EBITDA de implementos Brasil já está assim, bem mais próximo do histórico, algo como acima de 8%, se puder comentar. Obrigado. Obrigado, André, pela pergunta. Eu começo contigo novamente aqui, Sérgio, para falar um pouquinho da questão do potencial pre-buy nos Estados Unidos, no mercado de pesados. E, na sequência, Esteban, passo a bola para ti para poder falar um pouquinho, endereçar um pouquinho essa questão da margem da vertical montadora aqui. Obrigado, André, pela pergunta. Perfeito, existe um consenso realmente que com o EPA 2027, o mercado americano de caminhões pesados, né, vai ter um pre-buy, e esse pre-buy não vai acontecer apenas no ano de 26, mas já vai se iniciar no ano de 25, possivelmente mais para a segunda metade de 25, dado o tamanho do mercado,
as dificuldades de produção, né, as limitações, digamos assim. As grandes montadoras, no caso, uma delas já anunciou uma nova fábrica, não apenas para cuidar, né, desse volume, endereçar esse volume, mas pelas suas próprias expectativas de market share, de crescimento de market share, mas a constância no crescimento do mercado americano, que se você for olhar sobre um período grande, ele não para de crescer, ano após ano, ele cresce de uma maneira geral. Então, a tendência ali está muito claro. E sim, nós temos contatos com montadoras, não temos negócios finalizados, digamos assim, mas temos negociações em andamento, mas nós julgamos que para esse segmento, o USMCA, o NAFTA atual, né, o programa de livre comércio ali na América do Norte, ele é bastante relevante. Então, exportação do Brasil é algo pontual para compensar uma deficiência, uma dificuldade momentânea. A solução mais definitiva, ela tem que ter esse conteúdo norte-americano, para que ela possa ser sustentável, perene, né? Então, para isso, a nossa visão é que estar presente lá e manufaturar as nossas autopeças no continente norte-americano, quer seja Estados Unidos, México ou Canadá, é fundamental para ter essa aderência ao USMCA e permitir a sustentabilidade dos negócios. Então, nesse sentido, nós julgamos que entre um greenfield e uma aquisição é um caminho mais rápido, né? Você já adquire capacidade, o know-how local, é uma ponte mais, um caminho mais adequado para nós, e nós estamos explorando aí diversas oportunidades. Temos no nosso pipeline vários estudos em andamento. Como sempre falamos, a M&A é algo que muitas vezes você vai até ao finalzinho ali do jogo e o negócio não acontece. Ele carrega bastante incerteza, digamos assim. Mas nós temos toda a intenção de nos beneficiar desse momento norte-americano, onde já existem limitações de capacidade. O pre-buy vai exacerbar esse problema. Para nós, significa mais oportunidade. E julgamos que a melhor forma de capturar, de nos estabelecer lá como autopeças, seja através de aquisições. Legal, obrigado, Sérgio. André, obrigado também aqui pela pergunta. Em relação à sua segunda parte sobre as margens da montadora, né? Essa melhora sequencial que a gente vem vendo aí nos últimos trimestres, em adição que o Sérgio já comentou, né, na resposta anterior, que é a precificação mais adequada, mais dias úteis, né, trabalhados em função da atualização do RP que nós tivemos no primeiro trimestre. Eu acrescentaria outros dois fatores também que eles têm contribuído para a gente construir essa melhora de margem. Se vocês lembrarem, no terceiro e no quarto trimestre do ano passado, nós tínhamos algumas campanhas de venda, parte dessas entregas escorregaram no primeiro trimestre do ano, que também acabaram pressionando um pouco a margem. E o segundo fator, né, mais dias úteis trabalhados no segundo trimestre. A gente sabe que a nossa operação montadora é que mais depende de alavancagem operacional, então um volume maior acaba ajudando a diluir custo fixo, né? E boa parte dessa margem está sendo realmente construída no mercado doméstico, que está com um volume interessante, né? Um volume bom de mercado, e isso nos permite a gente também fazer essa construção de margem, né? Olhando para frente, a gente sempre diz, né? Uma vertical montadora, ela é uma vertical que geralmente opera aí num patamar de margem entre 10% e 12%. Esse continua sendo o nosso alvo. Qualquer melhora de volume vai nos ajudar a contribuir nesse sentido. Acho que o outro fator positivo também que a gente tem visto é uma contenção do CPV, né? Especialmente aí o custo de matéria-prima,
que a gente tem conseguido contornar bem e nos ajuda a construir essa margem. Quando a gente agrega, então, essa margem sendo bem construída no mercado doméstico com a margem do mercado internacional, a gente deve ter, sim, um crescimento adicional de margem, uma vez que, geralmente, tradicionalmente, o mercado externo acaba contribuindo com uma margem, inclusive, melhor do que o mercado doméstico, né? E aí, o terceiro ponto que pode nos ajudar a ter essa melhora de margem olhando para frente é a operação de vagões, né? A gente tem um pedido já firmado de 180 vagões, nos quais a gente entregou apenas 52 no segundo trimestre, o restante desse pedido deve ser entregue no segundo semestre desse ano aqui, então deve nos ajudar também a continuar nessa trajetória de construção de margem, tá? E aí eu vou aproveitar aqui a pergunta do Daniel Chaves, que é um analista aqui da GTI Investimentos. Ele fala também, aproveita para abordar a questão do market share de implementos, né? A gente terminou o primeiro semestre aí com um market share na casa de uns 24%, mais ou menos. Esse é o market share do segundo trimestre também. E aqui, Daniel, a gente sempre dosa ganho de market share versus a rentabilidade da operação. Essa continua sendo a nossa cabeça. A gente acredita que essa recuperação de market share e, eventualmente, a recuperação da liderança venha principalmente pela qualidade dos nossos produtos, né? Mas é algo que a gente vem buscando aí mês após mês, sem abrir mão de rentabilidade. Você me permite aqui, Esteban, só para complementar a questão, Por favor. esclarecer um pouquinho mais, né? Então, para nós olharmos aí o picture, nós tivemos ali dificuldades operacionais que nós já mencionamos com a atualização do nosso sistema, que limitou muito a nossa capacidade produtiva no primeiro trimestre, no momento em que o agronegócio, no primeiro trimestre, estava muito comprador, tá? E nós não pudemos nos beneficiar com isso porque não tivemos as dificuldades nossas de produção pelas razões que explicamos. No segundo trimestre, nós já normalizamos um pouco mais a nossa capacidade produtiva. Tivemos, obviamente, as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, que nos prejudicaram também, mas o agro, que é uma parte importante do nosso negócio de semi-reboque, é o segmento que nós mais atuamos, ele já sofreu um arrefecimento no negócio do agro. Então, nós perdemos ali um momento. Tendo dito isso, nós terminamos o primeiro trimestre atrás, ali em 4 pontos percentuais, derrubamos para 2 no segundo trimestre, e nesse mês de julho, nós já dentro dessa normalização das nossas condições, como eu havia explicado anteriormente ali na pergunta do Lucas, nós já terminamos muito à frente. Em julho, né, fechamos 6 pontos percentuais à frente do restante do mercado. Então, a nossa visão é que essa segunda metade do ano, que para nós ela é sempre muito mais robusta do que a primeira metade do ano, agora tendo, digamos, uma normalização maior, nós vamos manter, agora início de agosto também, estamos bastante à frente até a data de hoje, naquilo que se refere a market share. Então, nós estamos imaginando agora um retorno à normalidade, digamos assim. Bom, obrigada então pela pergunta e pelas respostas, Esteban e Sérgio. Vamos para a próxima participação, que é do Gabriel Rezende, analista sell-side do Itaú. Bom dia, Gabriel. Estamos abrindo o seu microfone. Pode fazer a tua pergunta. Obrigado, Caroline. Bom dia, pessoal. Parabéns aí pelo resultado. Minha primeira pergunta é em relação à alíquota de imposto de renda. Um tema mais técnico aqui. A gente viu uma alíquota de 40% no primeiro tri e 45% no segundo trimestre. Agradeceria se vocês pudessem comentar como que isso deve se comportar no segundo semestre. A gente está vendo uma alíquota maior do que a companhia performa historicamente, só queria entender como que a gente pode encaixar isso aqui na nossa modelagem, o que explica isso, se tem algum viés discricionário aqui nessa alíquota, como uma decisão da companhia de usar menos créditos, que poderia explicar isso, e por que a companhia tem optado por isso, se for essa a explicação.
E aí um segundo ponto aqui bem rápido, se vocês puderem comentar sobre como que está o backlog de implementos, vocês comentaram bastante sobre a melhora que a gente deve ter no segundo semestre, mas só para alinhar quantos meses vocês têm de backlog de implementos, e também se a gente poderia esperar um arrefecimento de pedidos no terceiro TRI por conta da Fenatran em novembro. Também só relembrar como que isso acontece historicamente, se a gente poderia ter alguma volatilidade de entrada de pedidos, com o pessoal aguardando a feira ali para mandar pedidos novos para vocês. Obrigado. Obrigado, Gabriel, pelas perguntas. A pergunta sobre a alíquota eu vou passar aqui para o Paulo poder endereçar ela, né? Nossa alíquota tá mais elevada esse ano, né, do que usualmente, do que historicamente a gente tem visto e tem algumas razões para isso. E Sérgio, na sequência, se você puder comentar um pouquinho sobre essa questão do backlog aqui de pedidos, né? Como é que estão as diferentes linhas de produção, nem todas, né? Não é homogêneo, né? A nossa questão de carteira de pedidos aqui, mas se você puder dar um pouquinho de cor aí de como é que está e a perspectiva com a Fenatran também, eu agradeço. Começo com você, Paulo, por favor. Ok, Davi, obrigado. Gabriel, obrigado pela pergunta. Esse trimestre a gente teve fatores aí importantes que impactaram essa linha de imposto de renda, tá? E vale destacar, então, 3 delas. Primeiro, a reestruturação da FANACIF, né? A gente não contabilizou o imposto diferido sobre esse prejuízo fiscal, por conta dessa provisão de reestruturação, né? No primeiro momento é uma provisão, e isso está relacionado justamente a esse ponto e as projeções e uma não expectativa de realização de caixa nessa operação em si. Segundo ponto, o governo ele instituiu uma nova lei no final do ano passado, né, em virtude de tributação das subvenções e os benefícios tributários de ICMS. Então, a gente teve um impacto também esse ano na Nakata em função dessa questão específica. Terceiro ponto, isso é algo que nós estamos trabalhando agora nesse terceiro trimestre em novas projeções de longo prazo, em todas as verticais, mas principalmente na montadora. Então, a gente atualiza vocês sobre futuros impactos aí ao longo desses próximos trimestres. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nesse trimestre especificamente, a gente foi bem impactado por esses fatores, então não dá para nesse momento, dizer que isso vai perdurar ao longo dos próximos trimestres. A nossa expectativa é que não, é que a gente tenha alíquotas mais baixas para frente, mas a gente mantém vocês aí atualizados com relação a esse ponto especificamente, tá? Obrigado, Paulo. Agora eu passo para o Sérgio poder comentar um pouquinho então sobre essa questão do backlog de implementos, Sérgio. Perfeito. Gabriel, obrigado pela pergunta. Como o Esteban já havia comentado há pouco, nós temos, e o próprio Davi, nós produzimos semi-reboque para todas as aplicações e que atuam em segmentos diferentes no mercado. Então, nós temos linhas de produto com um backlog bastante expressivo, né? 4 meses, 5 meses, com um segmento de tanques que está muito forte, segmento de produtos de cargas industriais, que são os baús, os siders, que estão bem aquecidos, o agro, produtos para o agro voltados a distâncias curtas. Esse é um produto com o chamado 4 eixo, esse tem um nível de volume, mas o de longa distância, que são os rodotrens, esse ele não está com o backlog, está bastante curto, o mercado está bastante parado. Então, é bastante heterogêneo, é isso que eu quero dizer. Mas no agregado, ao somarmos tudo isso, nós temos um backlog que eu prefiro não mencionar o valor aqui, dada
o fato da informação pública e da concorrência, mas o que eu posso dizer é que nós temos, sim, um backlog bastante saudável conosco. Ótimo. Vários meses à nossa frente. Me perdoe não ser direto aqui, Gabriel, mas... Sem problema, Sérgio, tá claro, e obrigado também, Paulo. Então, muito obrigada, Gabriel. Agora nós vamos para a próxima pergunta, que vem da analista sell-side do Banco Safra, Luísa Mussi. Bom dia, Luísa, pode fazer a tua pergunta. Bom dia, pessoal. Olá, Luísa, nós perdemos o teu áudio. Olá, estão me ouvindo? Sim, voltou. Obrigada, Luísa. Boa. Duas perguntas rápidas aqui do meu lado, pessoal. Primeiro, ali em autopeças, vocês comentaram uma demanda um pouco mais fraca para máquinas agrícolas, né? E como isso afetou ali a receita de fundidos, principalmente. Eu queria entender qual a perspectiva para o restante do ano. E uma segunda pergunta aqui é como vocês estão vendo os custos logísticos aí, principalmente até o final do ano? E aí muito relacionado aí com o que aconteceu, né, no Rio Grande do Sul no início do ano. Obrigada, pessoal. Obrigado, Luísa, pelas perguntas. A primeira aqui, Sérgio, agradeço se você puder endereçar. E, na sequência, Esteban, sobre as questões logísticas também, acho que dá para a gente trazer um pouquinho mais de contexto. Obrigado. Luísa, ou você, Davi, por favor, a primeira pergunta, então. Repete a pergunta, por gentileza. Luísa, você quer repetir sua primeira pergunta, por gentileza? Me escutam? Sim. Sim. Tá. Na verdade, é para entender um pouquinho melhor como que vocês estão vendo a questão de demanda para máquinas agrícolas aí para o restante do ano. Perfeito. Então, esse segmento de máquina, não o segmento do agronegócio como um todo, né? O agro como um todo, ele tem seus vários subsegmentos dos insumos para a produção, as máquinas agrícolas para preparar o solo, para plantar, para colher, depois os semi-reboques para os transbordos, né, para levarem para os semi-reboques, depois os semi-reboques para levarem o produto para os portos, etc., etc. Então, o segmento de máquinas em si está tendo um ano bastante difícil, né? Se olharmos aí o desempenho dos grandes nomes, produtoras de equipamentos, e as expectativas é que para o restante desse ano, para o segundo semestre, elas continuam, né, a ser desafiadoras, deixa eu colocar dessa forma. No caso do transporte, então agora eu estou me distanciando da tua pergunta um pouco, Luísa, que foi sobre máquinas agrícolas e as autopeças. Nós, nos semi-reboques associados a isso, como tem as outras safras entrando e não tem espaço para se armazenar tanto grão no Brasil, nós sabemos que há uma necessidade desse grão ser transportado. E essa necessidade que nos leva a esse otimismo no retorno do agro para, digamos, a parte de transporte. Mas, infelizmente, não acreditamos que para os produtores de equipamentos agrícolas e o nosso fornecimento de autopeças para eles, embora ainda seja bastante pequeno para nós, mas é uma das áreas que nós queremos sim crescer, vai continuar sendo desafiador. Legal, Sérgio, obrigado. Luísa, com relação à sua segunda pergunta sobre o impacto logístico, né, tanto do evento climático aqui do Rio Grande do Sul, eu divido, sendo também um pouco mais amplo, eu divido em duas partes, né? A logística local aqui, Brasil e principalmente do Estado, e a logística internacional, que aí tem mais a ver com o preço dos fretes internacionais e o preço do container, né? Em relação ao Estado, eu diria que a gente está praticamente normalizado, algum que outro resquício, mas muito pequeno
versus o que foi o olho do furacão em maio e junho, né? Mas hoje as nossas operações elas já estão todas elas trabalhando as rotas, né, que a gente opera de logística, estão todas elas trabalhando muito próximo da normalidade, sendo que para o segundo semestre agora a gente não deve ter um impacto na ponta de custo de fretes local, custo de fretes doméstico. Da ponta do internacional, sim, a gente vê uma pressão de preço para frete tanto inbound quanto outbound, né, tanto para vir quanto para exportar, que isso tem a ver muito mais com a dinâmica global, né? Isso realmente está mais fora do nosso controle, né? Aqui a perspectiva é que isso comece a normalizar a partir do momento também que a gente veja mais disponibilidade tanto de barcos quanto de containers olhando para frente. Tá ótimo, pessoal. Obrigada. Obrigada, Luísa. Então, agora, a nossa próxima pergunta vem da analista do UBS, Andressa Varotto. Bom dia, Andressa, pode prosseguir. Bom dia, muito obrigada aí por pegar a minha pergunta. Acho que a gente já tocou, né, nos principais pontos, então vou fazer uma pergunta aqui referente a Adiante, né, que a gente não vê muito resultado, dado que ela passa em equivalência patrimonial. Então, se vocês conseguissem dar aí um update da operação, né, em termos de crescimento, perspectiva e rentabilidade, ajudaria. Obrigada. Obrigado, Andressa, pela pergunta. Paulo, eu vou passar para você poder responder um pouquinho, contextualizar um pouquinho de como é que está a nossa Adiante. Então, pode ficar à vontade para responder a partir de agora. Tudo bem, Andressa, obrigado aí pela sua pergunta, tá? E a gente segue forte nessa jornada da Adiante, né? A aceitação muito positiva nesse pacote de ativos e principalmente a parte do diferencial que são os serviços, né? Telemetria, manutenção, proporcionando aí produtividade e segurança operacional. 2023 foi um ano bem positivo e 2024 a gente segue forte no crescimento, estamos participando aí de projetos muito importantes e relevantes. Nesse momento a gente não pode compartilhar nada com vocês, mas assim que eles se concretizarem, com certeza nós os atualizaremos, tá? Mas seguimos fortes e bastante animados aí com esse projeto e com esse investimento, e as perspectivas aí futuras são muito positivas e a gente já está vendo grandes possibilidades de antecipar o business case, algo que estaríamos esperando aí para o ano 5, talvez antecipando aí já para o segundo e terceiro anos, tá? Mas assim que a gente puder compartilhar com vocês, nós faremos essa atualização, tá? Perfeito, muito obrigada. Se vocês me permitem só mais uma aqui, em relação ao guidance, né? Acho que a gente começou o ano ali no ritmo um pouco mais fraco, mas acho que dá para dizer que, né, a gente está bem seguro ali, pelo menos em relação ao bottom do guidance, né, para a receita. Para a margem, parece que está um pouco mais desafiador, né, esse range. Então, queria que vocês comentassem também um pouco sobre, né, a perspectiva aí para atingir o guidance de 2024 com a performance do segundo semestre. Obrigada. Perfeito, Andressa, obrigado. Sérgio, eu vou passar para você poder comentar um pouquinho das métricas aqui do Guidance e aproveito também, essa é uma pergunta que veio do André Mazzini aqui do Citi, mencionando também a questão principalmente da margem, né? Então a gente já aproveita aqui e responde essas duas perguntas aqui nessa que você, Sérgio, vai endereçar agora. Obrigado. Perfeito. Obrigado pela pergunta de vocês, né? Nós criamos, né, divulgamos o guidance ali no início do ano, obviamente usando todas as informações, né, capturando aquilo que o momento refletia.
e como nós já mencionamos, tivemos uma quantidade de imprevistos ali no primeiro trimestre substancial. No segundo trimestre, tivemos essa catástrofe climática, tivemos a Argentina com desvalorização de moeda e efeitos de contábeis, né, de hiperinflação. Tivemos impactos associados a tributos que o Paulo já mencionou. Tivemos ações... Sérgio, Pois não. desculpa, é que seu áudio estava um pouco baixo, se você, talvez pela distância do microfone, desculpa. Perfeito. Está melhor agora? Sim, melhorou. Obrigado. Então, eu comentava que nós fizemos o nosso guidance, né, com as informações da nossa visão lá no início do ano. Infelizmente, tivemos aí nesse início de ano, fomos recheados com catástrofes climáticas, com desvalorização de Argentina, tributos adicionais, muitos itens ou eventos, além daquilo que nós mostramos aqui como ajuste de EBITDA, nós tivemos outros eventos que, por deliberação nossa, nós não estamos incluindo, mas os números são muito expressivos em adição àquilo que foi aí decisão nossa, né, como Fras-le Mobility, a nossa controlada, de encerrar a operação industrial naquele país e transferir a maior parte da produção para as nossas operações aqui no Brasil. Um projeto muito bom, com um retorno muito grande, é uma otimização de footprint mais do que qualquer outra coisa, mas que nesse primeiro momento tem um impacto muito grande nos nossos resultados. Então, quer seja por deliberação nossa, quer seja por essa quantidade grande de itens extraordinários, somando aqui, a grosso modo, são quase 125 milhões de reais só nesse primeiro ano. Então, tudo isso está impondo para nós um cenário mais desafiador e nós estamos aqui ainda mantendo, né, o nosso guidance, reafirmando o nosso guidance. Não temos todos os times, todas as verticais de negócio comprometidas, né, para que nós possamos trabalhar todas as oportunidades agora nesse segundo semestre, que tradicionalmente costuma ser, ou historicamente, um segundo melhor do que o primeiro para nós. Então, recapitulando, reafirmamos o nosso guidance. Temos desafios, sim, que não havíamos previstos nesse primeiro metade do ano, e vamos trabalhar aí bastante para um segundo semestre melhor. Muito obrigada, Sérgio e Paulo, pelas respostas bastante completas. Vamos agora, então, para a nossa última pergunta de hoje, que vem do analista sell-side do Bank of America, Gabriel Frazão. Bom dia, Gabriel. Pode fazer a tua pergunta. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui no call. A minha pergunta seria sobre a margem da divisão de autopeças. A gente vê essa margem subindo perto de 70 bases na comparação com o ano passado, mesmo com vocês já incorrendo com despesas pré-operacionais ali na Castertech e na Suspensys de Mogi de Iguaçu. Vocês conseguiriam nos dar uma ideia sobre qual que deveria ser o patamar de margem dessa divisão depois que essas unidades já estiverem totalmente operacionais? Gabriel, obrigado pela pergunta. Eu vou passar aqui para o Esteban poder comentar um pouquinho desse desempenho de autopeças. E, na sequência, Sérgio, se você puder também acrescentar aqui e falar um pouco dessa perspectiva do que a gente vê. Acho que você já endereçou de alguma forma ali nas primeiras respostas sobre a questão de Mogi Guaçu, mas especialmente eu acho que era legal trazer aqui um pouquinho da questão de eficiência operacional versus o que a gente já conhece, né, do que a gente já tem de outras empresas, inclusive as nossas próprias empresas de autopeças aqui, porque dar um número é um pouco mais complexo, né? Então acho que talvez um qualitativo aqui ajudaria. Obrigado.
Legal. Obrigado, Gabriel, também pela pergunta, por acompanhar o call. Com relação a autopeças, né, geralmente a gente transita no intervalo de valores entre 14% e 16%, eventualmente algum período com maior volume, um mix também diferente, a gente consegue até superar essa marca. É claro que entre elas tem dinâmicas diferentes também, né? A Castertech, a Suspensys, a Yoast e a Master, elas não necessariamente trabalham todas elas com esse mesmo patamar de margem, tá? Mas num intervalo de margem a gente pode trabalhar nessa casa entre 14% e 16%, com a ressalva que o Sérgio vai comentar agora, com todas essas melhoras de eficiência operacional que a gente vai buscar, que isso certamente deve trazer um reflexo positivo de margem, né, Sérgio? Perfeito. Tem muita coisa, Gabriel, que nós temos feito. Eu mencionei numa pergunta anterior, né, das nossas fábricas modelo, né, tudo aquilo que nós temos feito de forma mais moderna já é um outro patamar de desempenho. Eu citei ali a operação da Yoast, uma das nossas autopeças, fazendo articulação de ônibus, para ônibus articulado, trabalhando com apenas 6 pessoas. Essa operação da Castertech é uma operação modelo com 1/4 do contingente que nós carregamos, uma operação aqui em Caxias do Sul semelhante. A Suspensys é um outro, de forma análoga, é um outro patamar. Mas, de uma maneira geral, nós temos trabalhado muito em evitar os desperdícios, né? Cortar o Lean Manufacturing, muitas oportunidades nesse sentido, muita automação. O nosso CAPEX é um reflexo dessas operações. Temos novos equipamentos ou células para produção de componentes de freio extremamente modernas e capazes. Então, mesmo nas operações atuais, existe muita modernização, muitos ganhos associados à produtividade. A nossa intenção é continuar nessa batida. Nós sabemos que isso é fundamental para o nosso sucesso. Eu só queria adicionar aqui, no caso da Caster Mogi, que nós temos um outro benefício, que é o fato de que hoje nós compramos muito, embora nós tenhamos 4 fundições, nós compramos muitos fundidos de fora, ou seja, a nossa própria demanda é muito maior do que a nossa capacidade. E ao nós conseguirmos adicionar com uma nova fábrica, que é o caso de Mogi das Cruzes, aumentar a nossa capacidade interna, nós estaremos produzindo produtos que hoje nós compramos de fora. E ao fazer esse insourcing, nós com certeza esperamos uma melhora de margem. Perfeito, muito obrigado, Sérgio Esteban. Tá bem, então, assim nós encerramos a nossa sessão de perguntas e respostas e eu devolvo a palavra ao Sérgio para sua mensagem final. Eu só queria agradecer mais uma vez a participação de vocês. Como sempre, todo esse material está disponível no nosso site. Alguma pergunta específica, alguma necessidade, um esclarecimento a mais, todos nós, todo o nosso time de RI aqui está disponível para que a gente possa fornecer esses esclarecimentos. Então, mais uma vez, obrigado pela participação e até o próximo evento. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Boa tarde a todos. Tchau, Bom tchau. dia a todos.